Ontem eu estava conversando com os professores que foram formados por mim. Então, eu estava numa aula que eu dou para esses professores, para que eles continuem ali se aprimorando dentro da profissão. E eu estava semanalmente a gente tem esse encontro, eu estava conversando com eles, e aí eu falei para cada um deles, e são professores que estão com um resultado bem interessante. Tem professor ali ganhando 11, 12, tem professor ganhando 14, tem professor ganhando 16, 18. Então, assim, são professores que estão felizes com a sua profissão, a maioria deles tem uma média aí de 5 anos de carreira, tem uma professora que tem 10, mas a maioria está ali em 5 anos, mais ou menos, de carreira. E, e eles e eu estava conversando com eles sobre isso, sobre prioridade de tempo, onde a gente coloca o nosso tempo. Então, antes de falar se a gente sabe onde colocar o nosso investimento, se a gente sabe onde colocar, em que momento colocar, aonde direcionar esse investimento, investimento que eu estou falando, investimento em você, vamos falar um pouco do seu tempo. Porque o tempo também é algo importante, é muito importante, inclusive. O seu tempo é valioso. Agora, aonde você está colocando o seu tempo? Nos dias atuais, a gente tem milhões de coisas para a gente fazer. A gente tem milhões de coisas para nos dispersar. E a gente tem que entender que nessas 24 horas do dia, em que uma parte vai para o nosso sono, uma parte vai para a nossa alimentação, uma parte vai para o nosso trabalho, uma parte vai para os nossos hobbies, uma parte vai para a nossa família. Então, a gente divide essas 24 horas do nosso dia de várias formas. Mas o que eu falei para eles foi assim: muitas vezes a gente acha, a gente tem o erro de achar que a gente está colocando o nosso tempo da melhor forma possível. E muitas vezes esse tempo está equivocado. Aí eu dei o exemplo assim: a gente sabe que a gente precisa se aprimorar profissionalmente. Eu, por exemplo, eu sei que eu preciso ter um tempo para minha família, para as minhas filhas, para minha esposa. Eu sei que eu preciso, eu, Daniel, para que eu tenha mais energia, um dos fatores que eu acredito é fazer aquilo que você ama. Então, assim, eu preciso treinar jiu-jitsu, eu preciso fazer meus esportes, eu preciso praticar yoga, eu preciso ter um tempo para mim. Então, para mim é imprescindível. Se eu não tiver esse tempo, eu não tenho energia para fazer o que eu faço. E aí, só que muitas vezes eu falo assim, cara, eu estou precisando melhorar sei lá, perdi um aluno, vamos falar assim, perdi um aluno, e eu preciso colocar uma energia para conquistar novos alunos. Eu não tenho mais vaga na agenda, mas eu perdi um aluno e eu quero colocar um aluno no lugar. Então tá, o quanto do meu dia eu estou direcionando para que eu possa me divulgar? O quanto do meu dia eu estou divulgando a minha escola, o meu espaço, o lugar onde eu trabalho, sei lá. Quanto eu estou fazendo isso? Aí, normalmente, os professores falam assim: ah, Dani, mas, cara, eu estou lotado, eu tô com um monte de aula, apesar de eu ter um valor oral baixo, eu não me valorizei ainda, as pessoas não me valorizaram ainda, mas eu estou trabalhando muito e eu não tenho tempo para fazer. Foi a reflexão que eu fiz com eles ontem. Olha para o seu dia e veja tudo que você fez no dia de ontem. Será que por 10 minutos você não ficou, por exemplo, de bobeira no WhatsApp? Será que por 10 minutos você não ligou uma TV ou você não ligou lá a Netflix, que é uma coisa que eu amo? Eu ligo a Netflix, eu vejo, minha esposa quer me matar, eu ligo a Netflix e vejo ali, às vezes, 10 minutos de um filme. O tempo do meu ócio, que eu chamo de ócio criativo, 10 minutos eu vejo de um filme. E paro e continuo fazendo o que eu tenho para fazer. Nesses 10 minutos, será que naquele momento a minha prioridade